Olá pessoal, boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade dos defeitos dos negócios jurídicos. Vimos na aula passada o erro e o dolo, com os dois primeiros defeitos dos negócios jurídicos, que se presentes são formas de extinção, de anulação do negócio, do contrato realizado entre as partes. Na aula de hoje, vamos continuar o estudo dos demais defeitos dos negócios jurídicos, né? Vamos lá então para a coação. A coação é previsto no artigo 151 até o 155 do Código Civil. E o que vem a ser a coação? Coação é toda violência física ou moral que impede alguém de praticar a sua vontade, de fazer a sua declaração de vontade de forma livre. Então, sempre que há, né, e isso que caracteriza a coação, né, diferentemente do dolo. A coação é caracterizada por uma violência que pode ser física ou moral, ou seja, quando há uma violência física ou moral que impede alguém de fazer a sua declaração de vontade de forma espontânea, de forma real, eu tenho a coação, né? Então, a coação também ela só acontece quando há um nexo de causalidade, ou seja, há uma relação, né, um liame de causalidade entre a violência física e moral e a declaração de vontade. Ou seja, se a declaração de vontade foi feita pelo contratante em decorrência da violência física e moral, ou seja, a parte só fez ali o contrato porque houve uma violência física ou moral, né, eu tenho a coação, eu tenho um defeito do negócio jurídico. Né? Então, para que a coação ocorra, deve sempre haver um nexo de causalidade entre a violência realizada pelo coator, né, ou seja, essa violência física ou moral, para com o declarante, para com ali o contratante do negócio jurídico. Né? Havendo este liame de causalidade, né, eu tenho aqui a coação. Né? Importante sempre ressaltar que não é uma violência físico-moral justificada, né, como por exemplo o exercício regular de um direito, não justifica assim uma coação. Né? Mesmo que haja aí uma violência físico-moral, mas a pessoa está ali praticando uma situação de acordo com a lei, né, ou seja, um exercício regular de direito, não configura coação. Para que haja coação, essa violência físico-moral, não pode haver previsão legal, ou seja, tem que ser considerado um ato ilícito. Aí sim eu tenho a configuração da coação. Então, o exercício regular em direito, ele não configura a coação. Por exemplo, se alguém que eu estou devendo, né, vem e fala para mim o seguinte: olha, se você não pagar a sua dívida, eu vou entrar com um processo contra você, eu vou te processar. Essa ameaça, né, ela não é considerada coação, porque o processo de cobrança de dívida, ela tem uma previsão legal. Né? Então essa ameaça, ela é legítima. Ela tem uma previsão no Código Civil, né, que o inadimplemento contratual causa, sim, a possibilidade de ajuizamento. Então, se eu tratando com alguém que está me devendo uma dívida advindo de um contrato qualquer, e eu falo para a pessoa o seguinte: olha, se você não acertar essa dívida comigo, eu vou infelizmente ter que te cobrar isso em juízo. Né? Aí sim, isso não é considerado coação. Obviamente, se eu for cobrar alguém, né, com uma violência física, né, ou com uma arma de fogo, por exemplo, aí obviamente eu estou praticando um ato ilícito, né, eu estou ameaçando a pessoa de forma ilícita, e isso não é considerado um exercício regular de um direito. Aí nessa situação eu pratico coação, e aí o negócio jurídico deve ser sim anulado. Né? Uma outra situação também que não é considerada coação é o temor reverencial.
O temor reverencial, nos termos do artigo 153 do Código Civil, não é considerado coação, né? E o que é o temor reverencial? O temor reverencial é o receio, né, de causar um mal-estar com o pai, com a mãe, ou com qualquer outra pessoa que se deve respeito, como por exemplo o padre, o pastor, né? Essas pessoas que a gente deve o respeito, né? O pai, mãe, padre, pastor, não há coação, né, quando essas pessoas, eventualmente, a gente, obviamente, deve sempre o respeito a elas, né? O temor reverencial também não é considerado coação nos termos do artigo 153 do Código Civil, né, que conceitua o temor reverencial como aquele receio do desgosto paterno, materno, né, e também qualquer outra pessoa na qual a gente sempre, notoriamente, deve ali o respeito, né. Um exemplo de coação, né, seria um contrato, um negócio jurídico firmado, né, na qual o agente, né, pega o contratante pelo braço, né, e de forma a forçar uma situação, faz com que ele assine um contrato, e ele sendo analfabeto, todo contrato assinado por analfabeto para ter validade precisa ali da digital. Então ele pega a pessoa ali pelo braço e força ele a assinar um contrato, ele não quer assinar. Isso sim, né, seria uma coação, porque há uma violência física aqui, né? Neste exemplo aqui há uma violência física, né? A questão da violência moral seria eu ir na casa da pessoa e falar o seguinte, ó, ou você me paga a sua dívida, ou eu vou tirar a sua vida, eu vou te matar, né? Essa situação seria uma coação moral também, né? Então aqui temos aí o conceito de coação, que tem a previsão nos artigos 151 até o 155 do Código Civil, né? Conceituamos aí a coação como toda violência física ou moral, que feita essa violência física ou moral, né, possuindo um liame de causalidade com a declaração de vontade, ou seja, a declaração de vontade somente ocorreu por causa da violência física ou moral. Quando a declaração acontece por única e exclusiva situação da violência física ou moral, eu tenho a coação, eu tenho um defeito do negócio jurídico, eu tenho a possibilidade de anulação daquele contrato, né? E com isso, então, a gente termina aqui a coação. Vamos ver agora o próximo item da aula de hoje, que é a próxima forma de defeito do negócio jurídico, que é o estado de perigo. O estado de perigo tem previsão no artigo 156 do Código Civil, né? E o estado de perigo é todo vício do negócio jurídico que ocorre quando a pessoa se sente ameaçada e se sente em um perigo ali iminente, um perigo ali latente, um perigo que não há discussão, um perigo incontroverso, né? E ele anui em realizar o negócio jurídico de forma totalmente desproporcional à realidade, né? E ele só faz este contrato para obter socorro, né? Para salvar a sua própria vida ou salvar a vida de uma outra pessoa, né? Então, o exemplo aqui da apostila explica bem a questão do estado de perigo. Por exemplo, um carro quebra numa estrada, né? Uma estrada que não há qualquer tipo de mecânico, não há nenhuma cidade vizinha, muito longe a próxima cidade vizinha, né? E o carro acaba ali quebrando. E aí a pessoa fica ali no acostamento numa noite, em um lugar escuro, um lugar bem perigoso, né? Ele liga para um guincho, né, para fazer ali o resgate ali, para guinchar o veículo, né? E o guincho exige para a realização ali do socorro, né, um pagamento de 30 mil reais. Ele disse, olha, eu tiro você daqui, né, eu guincho o seu carro, mas somente pelo preço de 30 mil reais. Ele acaba aceitando porque ele precisa sair daquela situação de perigo, né?
Ou seja, este negócio jurídico, obviamente, pode e deve ser anulado porque há aí um defeito do negócio jurídico. O contratante não realizaria este contrato, né, se não fosse para salvar ali a sua própria vida ou a vida ali de algum parente que esteja ali junto com ele, né? Então, na situação da qual a pessoa, o contratante, só faz o contrato porque tem ali um estado, uma situação de extremo perigo para ele ou para alguém ali da sua família, ele pode ali pedir a anulação do negócio jurídico por estado de perigo. Outro exemplo que tem também explica bastante a questão do estado de perigo, e vejam a seguinte situação. Uma senhora, né, ela de idade, ela deixa um teatro municipal de noite, né, por volta ali da meia-noite, viu uma peça de teatro e tá indo embora para casa, né? Só que ele não encontra ali nenhuma forma de voltar para casa. Ela não foi de carro, ela foi de táxi, né, para pro evento, e na hora de ir embora, meia-noite, não encontra nenhum táxi, né? Ele encontra só um único motorista que transporta aquela senhora para casa dela, mas em vez de cobrar uma corrida que cobraria 50, 60 reais, ele cobra R$ 2.000 da senhora para fazer essa corrida. Obviamente ele só está se aproveitando da situação, né, que a senhora está num estado ali num local perigoso para ela ficar à noite sozinha, e aí ele se aproveita dessa situação e cobra um valor muito superior. E a senhora acaba pagando, acaba aceitando a corrida, porque é a única forma de ela sair de lá. Ela está em estado realmente de perigo, né? Então, nessa situação também há ali um estado de perigo, há sim a possibilidade de anulação deste negócio jurídico, né, com o ajuizamento de uma ação contra quem ele causou esse prejuízo a ela, para que seja devolvido o valor ali desproporcional que ela pagou, que ela só fez o contrato por conta da situação ali de perigo que ela se encontrava, né? É importante que não é qualquer situação que configura o estado de perigo, né? Mas para que ele seja configurado é necessário que ocorra que o contratante só faz ali o contrato para salvaguardar a ele próprio ou a pessoa de sua família. Então, ou seja, para que haja a constatação do estado de perigo, é estritamente necessário que esteja presente na situação o risco à integralidade, seja da própria pessoa, do próprio contratante ou de alguém ali de sua família. E os dois exemplos demonstram exatamente essa situação, né? Então, o estado de perigo é uma forma de anulação do negócio jurídico, uma forma de um defeito do negócio jurídico, quando o contratante só realiza o contrato, só realiza a negociação, né, só realiza o negócio em virtude de um risco à sua integridade, ou seja, ele faz o contrato de forma totalmente desproporcional à realidade e somente para salvaguardar a sua própria vida ou salvaguardar a vida de alguém de sua família, né? Então ele faz um contrato de forma desproporcional à realidade para salvaguardar a sua vida ou a vida de sua família. Nessa situação, né, há estado de perigo, né, há vício do negócio jurídico, o negócio jurídico vai ser cancelado, vai ser anulado, né, e numa ação judicial o valor que eventualmente o contratante pagou de forma desproporcional deve sim ser reembolsado em uma ação judicial pela presença deste defeito do negócio jurídico, estado de perigo, né? Então, com isso terminamos a aula de hoje, vimos essas duas próximas formas de defeito do negócio jurídico, a coação, com previsão nos artigos 151 a 155 do Código Civil, o estado de perigo tem previsão no artigo 156. São duas formas de negócio, são duas formas de nulidade do negócio jurídico, de defeito do negócio jurídico por violência, né? A coação, a violência física ou moral, né? E o estado de perigo, quando a parte somente faz aquele contrato
em virtude de um risco à sua integridade. Enquanto a coação trata da violência física ou moral, o estado de perigo trata do risco à integralidade, a integridade, melhor dizendo, da própria pessoa ou a sua integridade de alguém de sua família. Nas duas formas, são formas de violência praticadas por uma das partes do contrato, uma das partes do negócio jurídico, que só ocorreu em virtude da desproporção entre a situação contratada e aquilo a declaração de vontade da parte, ou seja, só ocorreu em virtude da violência praticada, seja ela física ou moral, no caso da coação, ou seja o risco da integridade, no caso do estado de perigo. Com isso, então, terminamos a aula de hoje, vimos essas duas formas de defeito do negócio jurídico, e na próxima aula vamos ver os demais, aí, iniciando por lesão, que tem a previsão no artigo 157 do Código Civil. Frequentem sempre as aulas no Microsoft Teams, leem a apostila e também assistam às aulas online. Frequentem as aulas também para esclarecimento de eventuais dúvidas sobre a matéria e também para nós realizarmos a discussão de cada tema com a resposta de questionamentos. Fico sempre à disposição de todos. Bons estudos a todos e até numa próxima oportunidade.